L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bom, vamos lá, porque já deu a hora, né, bicho? Deixa eu começar aqui, senão eu não faço negócio. Está no ar mais o 41º episódio do seu podcast semanal de leitura do Antiédipo, ou Para Acabar com o Juízo. Então, já que a gente começou, já começando, né, cara, vamos de recadinhos. Como é que você está? Eu estou razoavelmente bem aqui, né, lendo o Antiédipo com vocês. O que eu queria dar de recado, contar coisas interessantes de dar de recado quando eu dou play aqui, eu não preparei muita coisa, tem um roteiro mínimo na minha cabeça, roteiro secreto. Gata me mordeu aqui, a dona Neve. Mas é que rolou, comecei a divulgação, né, semana passada eu ia começar, eu acho que eu comecei, algo assim, divulgação do meu grupo de estudos, nosso, desse carro barulhento, esse cano de escape, do grupo de estudos de Michel Foucault, Ética em Foucault. Então, se você estiver interessado, entre em contato com esse que vos fala aqui, né? Que a gente pode fazer parte de um grupo de estudos de Foucault. E para além do grupo de estudos, tem um convite especial. Deixa eu abrir a janela aqui, porque a gata quer entrar na janela, ela tá tentando abrir sozinha, só que a janela é muito pesado para ela. Calma aí, dona Deve, eu vou abrir em movimento aqui. Pronto, Biachov, pode ir. Ai de mim frustrar as ambições de minha gata de dar um pulo pra fora da janela. Não pular da janela, né? Mas ficar ali no parapeitozinho. Mas, como eu ia dizendo, semana que vem, no dia 6/10, né? 6 de outubro, setembro voou, ninguém viu. Vai ter uma aula inaugural chamada... Como que chama? Eu dei um nome pra aula, né? Aula inaugural aberta, ontologia histórica de nós mesmos, percurso de Foucault. Eu sou um grande Foucaultiano, sempre falo que... Sempre não, de vez em quando eu falo que eu sou um Foucaultiano involuntário, assim. Recebi mensagem do WhatsApp quando tá rolando aqui. Uma mensagem deveras engraçada. Deixa eu fechar aqui, senão o WhatsApp vai ficar pipocando. Mas, como na condição de Foucaultiano involuntário, me atraquei com o cara aí algumas vezes, né? No bom sentido, me misturei com Foucault e algumas coisas eu manjo, outras não. E aí eu tô querendo estudar essa parada da ética junto com as pessoas, assim. Então, a semana que vem tem uma aula aberta, quem quiser ir, fica à vontade. E quem quiser continuar no grupo de estudos, a gente vai ler os cursos sobre a ética, né? Começando por Do Governo dos Vivos, é um curso que eu não sei quem leu, assim, se alguém chegou a ler. Mas enfim. Tá, esse é o primeiro recado. O segundo recado que eu acho curioso, queria compartilhar com vocês. Caraca, outra pessoa entrou em contato comigo por causa do podcast no Twitter. E foi um engenheiro também, o Matheus, né? Que, cara, o Matheus tem um episódio lá, no primeiro capítulo ainda, né? Por volta do episódio, se não me engano, 12, 13. Matheus Novaes. Um abraço, Matheus, você tá ouvindo isso. Matheus, de vez em quando, ele pega pra ouvir um monte de episódio junto, assim, ele me conta. Mas outro engenheiro veio conversar sobre o podcast, vou chamar ele pra participar. Eu fiquei curioso, falei, caraca, né, bicho? É isso, né? O Antiético faz maior sucesso entre os engenheiros, essa coisa das máquinas, das maquinarias, né? Mas enfim, e aí eu vou convidar o camarada pra vir ler aqui junto. Então fica o convite mais uma vez, né? Se você quiser vir ler junto, não precisa ser engenheiro, mas vem aqui ler junto essa parada. Mas eu achei curioso, né? Essa coisa das máquinas, essa afinidade das máquinas. E por fim, eu tava pensando assim que, antes de começar a leitura, né? Eu nem abri o Antiédipo ainda, ele tá aqui do lado. Fica sempre aqui do lado, meu livro de cabeceira, minha bíblia, né? A minha Bíblia esquizoanalítica. Não botei nem despertador. Mas eu tava pensando nessa ideia, né? Tipo assim, de gravar podcast com o celular, né? É isso, pega o celularzinho, dá o play e dá pra parafrasear parodiando, né? O Glauber Rocha, assim, tipo, uma ideia na cabeça, o celular na mão. Então, eu tô falando assim, tipo, faça aí seu podcast, né? Tipo, vamos lá, comece começando mesmo. Acho que as coisas começam começando. E aí você vai falar assim, né? Tipo, porra, esse é o momento do pensamento do dia.
Você vai falar assim, mas pô, não sei fazer, não sei o que lá, tal, vai ficar meio medíocre. Bicho, a mediocridade é a melhor coisa que tem, cara. Tipo assim, você vive num sistema capitalista que é extremamente exuberante e excedente, assim, uma exuberância do mal, né? Uma exuberância tóxica, uma exuberância do mesmo, assim, um excedente da repetição. Mas que eu tava ouvindo um dia desses uma palavra muito boa, assim, tipo, que tem uma média de que, tipo, 90%, eu diria 95%, 99% do que o capitalismo produz é bosta. Não é fezes, né? Mas, tipo assim, qualquer produção, seja artística, seja social, tudo que você for pensar produz muito. Tipo assim, filme de ficção científica, livros, literatura. Cara, vou produzir 100. Desses 100, que é a exuberância da repetição, 95 vão ser merda, 90 vai ser merda. Tipo assim. Ou muito merda ou medíocre, assim. Então eu acho que tem uma coisa da gente se haver com isso assim que a gente tá. Não é encarar isso e engolir a seco, né? Mas acho que tem algo de transformar isso também. Mas abraçar um pouco essa dimensão da mediocridade, assim, eu acho que é um lugar importante. A gente às vezes fica, caralho, eu queria ser excepcional, eu queria ser... Porra, meu sonho sempre foi ser medíocre, assim. E eu acho que cabe bem, de uma forma um tanto quanto adaptada, né? Mas também de uma forma um tanto quanto inconformada nesse lugar do desempenho máximo. Então comece aí, se você quiser fazer um podcast, quiser fazer um filme, quiser fazer uma tatuagem, ser tatuadora, ser tatuador, o que você quiser, bicho, vai lá e faz. Não espere, já diria Glauber Rocha, não espere. Deixa eu botar aqui o despertador, né, que hoje foi motivacional, hoje foi doideira. 6 minutos de trailer, nem sei o que rolou, mas vamos lá. Tá, 11h05, então 11h22, vamos até 11h42. Podcast das vésperas do almoço, por isso que ele fica meio acelerado, assim, meio de jejum, meio de fome, meio de transe, né? Então bora lá. Cara, a gente parou na página 89, uma frase muito legal do Nietzsche, assim, né? Eles estão conversando sobre fantasmas de grupo, sobre essa dimensão fantasiosa, né? Fantasmática, imaginária do inconsciente, como isso não reduz-se ao indivíduo. Quando se reduz ao indivíduo, também é um problema de grupo, né? Eles falam dos fantasmas individuais e dos fantasmas sociais e tal, né? É isso, ao passo que o fantasma individual assentava o conjunto nesse campo sobre dados imaginários, né? Tá. E aí eles estão discutindo, né, uma grande alucinação, uma grande fantasia, um grande fantasma que a gente tem, coletivo, né? Que é muito bom esse tema, que é o medo fudido da morte. E isso fica meio generalizado, né? Seja pelo existencialismo, seja pelo senso comum. Todo ser humano tem medo da morte. Na verdade, não, né? Uma generalização, como várias, né? Muito colonialista, assim. As generalizações são muito imperialistas, colonialistas. Isso é um perigo, assim. Porque existem inúmeras... Cultura tem uma palavra ruim. Tradições, cosmos, sentidos que, tipo assim... A morte não é esse bicho de 7 cabeças, assim. Tipo assim... Desde a morte de... Claro que tem dor, tem sofrimento, tem uma certa dimensão de experiência que tem até outros nomes, né? Não precisa ser esses nomes. Mas há outra relação com a morte. Quem viu Midsommar aí, né? Aquele filme bizarro lá da orgia sueca lá, vai saber o que eu tô falando. Mas para além de Midsommar, que é um filme ruim, dentro desses 90% aí, né? Tá dentro dos 90%. Eu gosto de Midsommar, mas tá dentro dos 90%. Não é um filme excepcional. Tem outras relações com a morte. Então, tipo assim, essa história de a gente não conseguir entender, encarar a morte como parte do processo da vida, inclusive durante os processos, né? É o que faz, por exemplo, que os grupos não encarem sua própria finitude, a finalidade, finitude. E quando esse fantasma, né, ele toma conta da história, tipo assim, esse terror da finitude, tipo assim, talvez a gente não dê mais certo. Talvez a minha relação com vocês aqui nesse podcast não esteja mais dando certo. Talvez tenhamos que cada um seguir seu rumo. Se a gente posterga isso, se a gente renega isso, sei lá, né? Cara, isso aí vai dar um BO. A gente começa a fazer assim, não, a gente tem que fazer tudo para continuar juntos, né? Stick together e tal. E aí isso dá um BO. Esse é um grande exemplo aí do Guattari, né? Da diferença entre o grupo sujeito e o grupo sujeitado. O grupo sujeito é aquele que encara a própria morte, assim, dentro do próprio processo.
E nem só pensando nessas mortes super definitivas, né? As mortes dos relacionamentos, dos grupos, mas pequenas mortes, le petit mort de toujours, assim, de tous les jours. Pequena morte cada dia, assim. Então, vamos lá. E aí, a gente terminando essa frase, foi o contexto que eu juro que eu vou tentar terminar esse paragrafão longo hoje, vamos ver. Mas aí eles mandam essa aqui que foi onde a gente terminou. Como diz Nietzsche, igrejas, exércitos, estados, qual de todos estes cães é aquele que quer morrer? Muito boa essa frase, né? Que são todas montadas em torno desse ideal de não finitude. Né? Daí decorre uma terceira diferença entre o fantasma de grupo e o fantasma dito individual. É que este tem como sujeito o eu, enquanto determinado pelas instituições legais e legalizadas, nas quais ele, entre aspas, se imagina a tal ponto que, até mesmo em suas perversões, o eu se conforma com o uso exclusivo das disjunções impostas pela lei. Homossexualidade de piano, por exemplo. Isso aqui foi um tanto confuso para mim o final, né? Homossexualidade de piano, por exemplo. Mas eles estão falando do fantasma individual ainda, né? E um jogo de identificação institucional. O eu se identifica com a instituição. Assim, você pode ver isso na corporação política, na corporação... Qualquer corporação vai ter esse fantasma, né? Vai ter esse problema. Assim. Quando começa a dizer nós, os professores, e aí generaliza. Né? Você está tentando também um certo fantasma, uma certa identificação do eu. E você começa a falar pelos professores, pelos policiais, né? Pelas mães. Ô! Velho, que foi, meu cara? Olha que escândalo. Oi. Tamo aqui, cara. Neve tem seu poder aí de chamado, né? Convocação. Mas enfim. Mas o fantasma de grupo tem por sujeito as próprias pulsões e as máquinas desejantes que elas formam com a instituição revolucionária. Então sempre haverá uma brecha aí, né? O fantasma de grupo inclui as disjunções, no sentido de que cada um, destituído de sua identidade pessoal, mas não de suas singularidades, olha, muito bonito isso, hein? Entra em relação com o outro ao modo da comunicação própria aos objetos parciais. Sobre o corpo sem órgãos, cada um passa ao corpo do outro. Olha, que bonita essa frase, né? Então tem uma dimensão de não é... O fantasma do grupo inclui as disjunções, são disjunções inclusivas, né? Tipo assim, você é ou líder, mas também é obediente, mas também é da comunicação, mas também é entusiasta, mas também pode ser crítico, né? Isso aí não é uma relação dialética, né? Isso que é a complicação. Bom, enfim. Nossa, agora eu falei o estereótipo deleuziano, né? Mas enfim. Mas eu acho importante isso. Tá? As disjunções, no caso, são inclusivas no fantasma de grupo, né? Destituído de sua identidade pessoal. Tem um ponto aqui, né? De entender que o grupo constitui o sujeito, e não os sujeitos somados que constituem o grupo. É uma inversão muito importante, né? Tem uma dimensão dos sócios compondo, né? Na verdade, essas máquinas desejantes se articulando no tecido dos sócios, do corpo sem órgãos, que é uma inversão muito boa, né? Eu fiquei pensando duas coisas. Um exemplo é, tipo assim, eu acho que tem uma sensação que, tipo, a gente participa dos grupos, né? E, tipo, sala de aula, por exemplo, né? Na sociedade. Há uma facilidade de se identificar como parte daquela sala de aula, de uma disciplina e tal. E se vê como consumidor. Eu tô aqui, não faz diferença nenhuma eu estar aqui, eu tô prestando atenção. E aí você mantém essa individualidade, essa identidade. Sou apenas um aluno, ou sou apenas um professor, não posso fazer nada. Então essa tem uma dimensão de identificação do eu com o que está instituído ali. Por outro lado, se você consegue pensar para além da identidade, mas mantendo a singularidade, o que aquilo comunica, você vai ver que nada está dado. E por mais que a gente ache, né, tem uma certa ilusão, né, uma crença, eles vão dizer aqui, de que se chegou lá, a aula é desse jeito que flui, eu tenho que obedecer, alguém tem que falar o que eu tenho que fazer. Em vez disso, você percebe que isso tudo é uma ficção, você pode compor outras ficções a partir desse encontro de singularidades, desse fantasma de grupo, e isso precisa dar uma chacoalhada, né, para que essas coisas sejam questionadas, problematizadas, analisadas, assim. A dinâmica de uma aula muda, a composição muda, para entender que, tipo, na verdade, há um jogo de reciprocidade de composição.
cada aluno compõe aquela aula, mas a aula também compõe aqueles alunos naquela condição, naquele contexto. Isso, acho que a gente fica amarrado nisso, tipo, eu vou à aula. Na verdade, como se eu tivesse pronto em aula também. Mas, na verdade, a aula e eu se compõem mutuamente, né? Se compõem num jogo dinâmico, que a gente se sente muito refém desse jogo a maior parte das vezes. Esse jogo parece engessado. Outra parada que eu viajei é que o Nietzsche sempre fala isso, né? Do jogo das pulsões. Ele vai falar que do nosso jogo pulsional, né? O que nos impulsiona como existentes, né? Como seres existentes, é conflituoso, né? Mas que nesse conflito ele tem uma relação, não é que todo mundo ganha, não, desculpa, uma parte ganha, outra parte perde, e tem só que vencer a batalha, né, entre tipo impulsos trocando. Na verdade, ele disputando, ele fala de uma sociedade de impulsos. Então tem uma dimensão do desejo, né, da vontade de potência no Nietzsche, que também é saber mandar, mas saber obedecer também é uma arte para o Nietzsche, assim. E isso ele volta várias vezes, né? É interessante isso, pensar que é uma disjunção inclusiva. Então tem pulsões que tem que saber, em certo momento, em certo contexto, tipo, como que eu obedeço, para fazer do corpo todo, né? Um corpo integrado, ir com aquilo. Orientar-se pelas pulsões, né? Afirmar a potência daquele momento. Que em algum momento algumas pulsões obedecem, outras pulsões mandam. E o problema é achar que essa hierarquia é definitiva, que sempre a mesma pulsão tem que mandar. Não, eu sempre vou ser uma pessoa muito virtuosa, muito pura, né? E o outro problema é entender que essa hierarquia é fixa, né? Um problema é entender que essa hierarquia é fixa. E outro problema é achar que, tipo, só tem que mandar. Tem que mandar, não, só mando, não aprende a obedecer. Enfim, isso ficou muito confuso, eu estou um pouco confuso hoje, mas foi o que eu lembrei dessa história aqui. E aí eles continuam aqui. A esse respeito, Klossowski mostrou bem a relação inversa que cinde o fantasma em duas direções, conforme a lei econômica estabeleça a perversão nas trocas psíquicas. Ou, ao contrário, as trocas psíquicas promovam uma subversão da lei. Tá bom. 2 pontos, entre aspas. Conforme sua intensidade mais ou menos forte, o estado singular anacrônico com relação ao nível institucional gregário pode efetuar uma desatualização da própria instituição e denunciá-la como anacrônica, por sua vez. Nota de rodapé 9, Pierre Klossowski, Nietzsche, o Ciclo Vicioso, página 122. A meditação de Klossowski sobre a relação das pulsões e das instituições, sobre a presença das pulsões na própria infraestrutura econômica, é desenvolvida no seu artigo Sade e Fourier, Topic, né, número 4 e 5, sobretudo em La Monnaie Vivante. Cara, eu confesso que eu estou lendo esse texto do Klossowski já há um tempo, Nietzsche, o Ciclo Vicioso, e é muito confuso para mim, mas essa parte ficou legal. Ó, conforme sua intensidade mais ou menos forte, o estado singular anacrônico, né, que não considera o tempo, com relação ao nível institucional gregário, as instituições que se funcionam nesse gregarismo, né, esse é um termo muito caro para o Nietzsche, de junção, né, todo mundo junto, todo mundo na média, né, aquela coisa do mediano mesmo, todo mundo agarradinho assim, né, pode efetuar uma desatualização da própria instituição. Pode efetuar uma desatualização da própria instituição e denunciá-la como anacrônica por sua vez. Eu entendo que essa flutuação de intensidade que sempre vai acontecer, esses fluxos de intensivos que intensificam e diminuem sua força, eles denunciam as próprias instituições, no que elas têm, no que elas se pretendem de anacrônica. E aí, voltando a esse respeito, voltando lá, porque que o Deleuze e o Guattari comentaram do Klossowski. A esse respeito, Klossowski mostrou bem a relação inversa que cinde o fantasma em duas direções, conforme a lei econômica estabeleça a perversão nas trocas psíquicas. Conforme a lei econômica estabeleça a perversão nas trocas psíquicas, ou ao contrário, as trocas psíquicas promovam uma subversão da lei. Então, ou a lei submete todo o euzinho a ficar juntinho, tipo, todo mundo na mesma sala de aula, ou as intensidades daquela sala de aula, dando um exemplo da sala de aula, podem agitar aquilo que parece um formato anacrônico. Assim. Quem lê Paulo Freire também sabe que isso está na base de uma certa relação dialógica. Né? Mas vamos lá. Os dois tipos de fantasma, e aqui ficou interessante esse parágrafo, porque parece muito uma troca do Deleuze com o Guattari. Assim, o Guattari entrando com essa onda de psicanálise, de fantasma, e a pesquisa dele de análise institucional, e o
Deleuze vindo assim, o Klossowski fala disso também. E o Klossowski fala nada disso, né? Mas tá aqui. Os dois tipos de fantasma, ou melhor, os dois regimes se distinguem, portanto, conforme a produção social dos bens. Impõe a sua regra o desejo por intermédio de um eu, cuja unidade fictícia, muito bom, é garantida pelos próprios bens, ou conforme a produção desejante dos afetos impõe a sua regra a instituições cujos elementos são tão somente pulsões. Aqui tem um negócio muito bonito, né? Os dois tipos de fantasma, os individuais e os de grupo, ou melhor, os dois regimes de fantasmas, se distinguem, portanto, conforme a produção social dos bens, entre aspas, impõe a sua regra ao desejo por intermédio de um eu, cuja única unidade fictícia é garantida pelos próprios bens. Porque isso é muito do modelo capitalista mesmo, né? Que, tipo, o eu, ele se define pelo que você tem, né? Pelo seu passado, pela sua tradição, mas também, tipo, tanto o que você tem de crédito, o que você tem de, eu tenho uma formação em psicologia, eu tenho pai e mãe, de alguma forma também. Mas também pela materialidade dos bens, que é essa coisa da propriedade, né? Quem você é? Olha, eu sou de uma classe média, porque eu tenho acesso a não sei quantas granas por mês, porque eu posso ir circular em tais lugares. Isso define seu eu, né? De alguma forma, o meu também. Conforme a produção social de bens impõe a sua regra ao desejo por intermédio de um eu cuja unidade fictícia é garantida pelos próprios bens. Então, esses bens se remetem ao eu, né, ao indivíduo de cada um, os bens que nós possuímos, mas nós também possuímos esses bens, né? Então, é esse jogo recíproco. Mas, por outro lado, ou conforme a produção desejante dos afetos impõe a sua regra, né? Então, já não é mais uma lei que coloca a regra nos afetos, os afetos que colocam a regra, na verdade. Há instituições cujos elementos são tão somente pulsões. E que eles estão falando, por mais dura que sejam as instituições, por exemplo, a polícia militar, ainda a gente está falando do jogo de desejo, ainda a gente está falando do jogo de pulsão. O que forma aquilo são pulsões. Você não pode entender aquilo como uma lei, uma coisa estática, como uma coisa dada. Ali você tem que ver, numa análise micropolítica, como aquilo se organiza também na esfera do desejo, também na esfera das pulsões, por mais rígido que pareça aquela hierarquia, por mais definitiva. Se ainda for preciso falar de utopia neste último sentido, a Fourier não será certamente como modelo ideal, mas como ação e paixão revolucionárias. Então, um comentário sobre a utopia, né? E nas suas obras mais recentes, Klossowski nos indica o único meio de ultrapassar o estéril paralelismo entre Marx e Freud, em que nos debatemos. 2 pontos. Descobrindo a maneira pela qual a produção social e as relações de produção são uma instituição do desejo e pela qual os afetos ou as pulsões fazem parte da própria infraestrutura. Esse debate aqui, tá desde o primeiro capítulo e eles estão admitindo aqui que vem muito do Klossowski, a inspiração para fazer essa afirmação. Pois eles fazem parte dela, estão presentes nela de todas as maneiras, criando nas formas econômicas tanto a sua própria repressão quanto os meios de romper essa repressão. Fala, Neve. Quer derrubar o celular, bicho? Quer fazer tacar aqui? Essas aí são as intensidades do dever animal no podcast. Aí, bicho, tá tacadíssimo. Mas achei interessante aqui. Então volta a história do desejo, né? Dentro da infraestrutura, descobrindo a maneira pela qual a produção social e as relações de produção são uma instituição do desejo. Aqui, ó. Descobrindo a maneira pela qual a produção social e as relações de produção são uma instituição do desejo. Então, é do campo pulsional. Não é que essa coisa... essa dicotomia que eles tentam romper. Não é que o desejo se produz numa realidade social. O desejo produz a realidade social. E então a gente fica com uma certa outra via de trabalho, né? Uma outra maleabilidade, outra plasticidade do tecido social. E pela qual os afetos ou as pulsões fazem parte da própria infraestrutura, né? Isso que parece lei, isso que parece instituição, é desejo também. É instituição, mas é desejo. Pois eles fazem parte dela, da infraestrutura, né? As pulsões, afetos, pulsões, fazem parte da infraestrutura, estão presentes nela e de todas as maneiras, criando nas formas econômicas, tanto sua própria repressão. Então, a polícia militar, o sistema de mercado econômico, isso é desejo, né? Esse tipo de repressão é desejo. E meios de romper essa repressão. Também está na esfera do desejo. Continuando. Esse parágrafo é duro, né, bicho? É muita coisa. Ou eu que estou gastando muito, mas eu estou sentindo meio denso, assim. Ele tem mais
2 páginas aí. Então vai ter a parte 3 da Constituição do Fantasma de Grupo, 2 páginas. Finalmente, o desenvolvimento das distinções entre fantasma de grupo e fantasma individual mostra suficientemente que não há fantasma individual. Só 2 regimes, né? Existem, sobretudo, 2 tipos de grupo, os grupos sujeitos e os grupos sujeitados. Ideia clássica do Guattari desde psicanálise e transversalidade. Édipo e a castração formam a estrutura imaginária sob a qual os membros do grupo sujeitado são determinados a viver ou fantasmar individualmente sua pertença ao grupo, né? Então eles estão colocando a relação aí. O fantasma individual, o regime do fantasma individual é um efeito de Édipo, é um efeito da intimidade, dessa ficção de intimidade imposta pela repressão das máquinas sociais, né? Que são também máquinas, são desejo, né? São forjadas pelo desejo, né? É preciso dizer ainda que os 2 tipos de grupo estão em deslizamento perpétuo, de modo que um grupo sujeito está sempre ameaçado de sujeição, e um grupo sujeitado pode ser forçado, em certos casos, a assumir um papel revolucionário. Isso aqui é muito clássico na coisa da esquizoanálise, assim, tipo, não tem nada garantido, né? Um grupo sujeito não vai se perpetuar como tal, senão, babou, tem que estar com uma certa afinidade com esse desmanchamento, com essa dimensão do tempo. Com a dimensão da morte mesmo. É ainda mais inquietante ver o quanto a análise freudiana só retém do fantasma suas linhas de disjunção exclusiva e o esmaga nas suas dimensões individuais, ou pseudo-individuais, que por natureza o reportam a grupos sujeitados, no lugar de fazer a operação inversa e evidenciar no fantasma o elemento subjacente de uma potencialidade revolucionária de grupo. Agora vai, acho que eles vão exemplificar isso que eles falaram, né? Como que a psicanálise se firma no fantasma individual, mesmo que o fantasma de grupo apareça o tempo todo, né? Quando nos fazem saber que o instrutor, que o professor é o papai, assim como o coronel e também a mamãe, quando todos os agentes da produção e da antiprodução sociais são assim assentados sobre as figuras da reprodução familiar, compreendemos que a libido enlouquecida não mais se arrisca a sair do Édipo e o interioriza. Só terminar esse parágrafo. Então a libido fica sufocada, né, nessa história individualista. Ela o interioriza sob a forma de uma dualidade castradora entre o sujeito denunciado e o sujeito da enunciação, característica do fantasma pseudo-individual. Aí agora ponto, parênteses, entre aspas. Eu, como homem, o compreendo, mas como juiz, como patrão, como coronel ou general, ou seja, como pai, eu o condeno. Entre aspas, fecha aspas, fecha parênteses. Engraçado, é um ponto com parênteses e aspas. Mas essa dualidade é artificial, derivada, e supõe uma relação direta entre o enunciado e os agentes coletivos de enunciação no fantasma de grupo. Então, esses lugares, né, o patrão, o coronel, o general, todo o mesmo pai, né, ou seja, como pai, esses lugares, o juiz, esses lugares são da produção social. E aí parece distinto, né, esse sujeito de enunciação se distingue do sujeito denunciado, né. Bom, eu acho que dá para entrar em mais detalhe disso, né, mas é uma dualidade artificial, como eles colocaram, derivada, e supõe uma relação direta entre enunciados e agentes coletivos de enunciação no fantasma de grupo, sem questionar, por exemplo, como que essas figuras representativas de certa autoridade se constituem no tecido social, como e por quê, né? Eu estou imaginando que é por aqui. Em vez disso, a gente reduz tudo a uma questão de você desobedece ou desobedeceu a seu pai, ou ainda mais estruturalmente, como você se conforma com a lei que recai sobre todos os seres humanos, né? Independente da sociedade, há uma lei e ponto, e ela é condição sine qua non para que você exista organizado, né, na sua neurose. E eles estão falando, não, na verdade a gente tem que questionar essa lei como também constituída pelo desejo, como pulsão, como jogo de força, e como que tem também um ganho, né, um movimento. E nesse movimento ele pode balançar também, não só para a repressão, mas para a dimensão revolucionária. Bom, assim pelo menos estou entendendo até aqui. Está na página 91 na semana que vem. E aí a gente termina finalmente
esse grande parágrafo, né, sobre o fantasma de grupo. Muito bom. Um forte abraço a todas e todos. Eu tô por aqui. Qualquer coisa, dá um grito aí. Valeu.